Axé, minha gente, axé, todos os seres de luz de todas as dimensões. Namastê. Aqui é Vladimir Teixeira, chegando mais uma vez na moral e na humildade para abordar assunto que o Vladimir gosta muito. Devo deixar bem claro que não sou médium de Umbanda e tampouco sou médium espírita, kardecista, mas sou sim um incentivador da literatura espiritualista. Mas antes de darmos continuidade ao vídeo, convidamos a todos para se inscreverem no nosso canal e depois acionarem o botão das notificações para que vocês sejam notificados quando eu postar um novo conteúdo, ok, pessoal? Aproveitem também e façam os 3 Cs: curtir, compartilhar e comentar, pessoal. Isso é importante para nós. Trago para vocês, desta vez, hoje o livro Para Conhecer a Umbanda, do autor Ademir Barbosa Júnior, publicado pela Universo dos Livros em 2013. Vou ver se eu tenho aqui, pessoal. Tá aqui, ó. É esse livrinho aqui, ó. Esse livro foi publicado em 2013, ou seja, já tem 10 anos. Tem nada mais, nada menos do que 135 folhas, com uma bibliografia razoável, demonstrando que o autor pesquisou, sendo que alguns desses livros já foram até resenhados e foram motivos de vídeos em nosso canal, ok? Na capa do livro consta as chamadas tags, ou palavras-chave, que servem para o leitor se guiar, se orientar na hora de comprar o livro, ok? Para terminar essa pequena introdução que eu estou fazendo, saliento que trata-se de um livro tipicamente de perguntas e respostas, pois os títulos de cada um dos capítulos é uma pergunta. Roda a vinheta. Quero inicialmente apresentar a vocês o autor, Ademir Barbosa Júnior, o pai Demis de Xangô. Esse autor é um ativista pelas religiões afro-brasileiras ou de matriz africana, mestre em literatura brasileira, pós-graduado em ciência das religiões, graduado em letras, escritor de no mínimo 10 livros. Aqui entre nós, não é pouca coisa, né, pessoal? Não é para qualquer um. Também é um produtor de curta-metragem, abordando a mesma temática, ou seja, as religiões de matriz africana. Foi seminarista salesiano, teve vivências em casas espíritas, é mestre em reiki, numerólogo, tarólogo e tornou-se orgã, passando pelo candomblé. E tudo isso ele ainda se apresenta como humilde aprendiz. Na introdução feita pelo próprio autor, ele deixa bem claro que não foi sua intenção de escrever um manual ou um livro de teologia. Ele apresenta a Umbanda como sendo a Senhora da Luz Velada e a caracteriza como uma religião sincrética, ecumênica e holística, deixando bem claro duas coisas na visão dele. Primeiramente, que a Umbanda não fere o livre-arbítrio de ninguém. E, segundamente, a Umbanda vive as diferenças, sem a necessidade de divergências. Ao meu ver, não é bem assim. A Umbanda tem muitas divergências e algumas delas é a oriunda lá do primeiro congresso de 1942, se não me falha a memória, ainda no nome de Espiritismo de Umbanda. Eu acho que é esse o nome antigo da Umbanda. Era Espiritismo de Umbanda. Ok? Ele apresenta alguns conceitos mais modernos e inclui outros que podem fazer com que muitos umbandistas fiquem de nariz torcido. Mas é uma nova roupagem que eu acho legal. Além de perguntas e respostas, o livro também usa bastante tabelas dispostas metodicamente e didaticamente e bem esclarecedora, tá, pessoal? Tá? Ele é bem sucinto, objetivo e direto. Então a gente lê aquelas tabelas e já consegue entender o que ele está querendo dizer. Algumas dessas tabelas têm os seguintes títulos: Umbanda, aspectos teológicos, ou então diálogo da Umbanda com a espiritualidade do terceiro milênio. Esses alguns tópicos que ele aborda em forma de tabelas. Cito, por exemplo, nessas tabelas que ele usou, temas como cooperativismo, liderança e autoridade
e o livre-arbítrio. Ele deixa bem claro que a autoridade não pode se confundir com o autoritarismo. Também gostei do comentário sobre as várias tradições ou escolas umbandistas e a inexistência de um centro de poder. Ou seja, uma pessoa manda. Na Umbanda, cada escola, cada tradição é uma e cada centro de Umbanda, cada casa de Umbanda é individual. Ok, pessoal? Mas existem algumas federações e outras associações ou organizações. Ele também comenta sobre alguns principais orixás que a Umbanda cultua em algumas casas e outros que a Umbanda não cultua. E eu faço aqui a observação do orixá Ossanha, o orixá do vegetal. Não sei por quê. Como também não sei por que ela passou o reino desse orixá para o orixá Oxóssi. Oxóssi é o caçador, é o orixá das matas, mas o orixá do vegetal é a Ossanha. Cada um dos orixás tem os seus vegetais, mas o orixá Ossanha tem todos os vegetais. Ele é o orixá de todos. Inclusive tem até se eu não me engano, um ditado em Yorubá que diz: sem vegetal não existe orixá. Aproveitando o momento, faço uma observação. Até hoje eu ainda não encontrei um motivo da Umbanda tendo optada pela cultura Nagô, ou Yorubá, e não pelos jejes, os voduns, ou os inquices Angola. Só um pouquinho de história, tá, pessoal? Dentro das senzalas, além do sincretismo que houve com a religião católica, também houve o sincretismo entre as várias culturas, né? E que algumas tinham muitas semelhanças, né, com os orixás iorubás, mas só semelhança. A energia é outra. Voltando ao livro, pessoal. Para conhecer a Umbanda do autor Ademir Barbosa, gostei muito dele ter abordado em forma de um quadro também, de forma bem esclarecedora, um pouco da história da Umbanda. Nisso ele apresenta o escritor Leal de Souza como criador das 7 linhas da Umbanda, que foi aprovado no primeiro Congresso Espiritismo de Umbanda. Vejam, a primeira vez que eu conheci o escritor Leal de Souza foi através desse livro aqui. Esse livro aqui, ele conta que Leal de Souza, ele era amigo íntimo do fundador da Umbanda, o Zé de Moraes, né, e propôs no primeiro congresso de Espiritismo de Umbanda as 7 linhas. Segundo esse livro, o Leal de Souza contava que teria havido um caboclo chamado Caboclo Curuguçu, que no astral teria preparado a chegada do caboclo das 7 encruzilhadas para fundar a Umbanda. Isso nunca foi provado, mas ficou. Vejam, pessoal, naquela época a Umbanda se chamava Espiritismo de Umbanda, ok? Nem todos sabem isso, né? Para muitos, Leal de Souza teria sido o primeiro escritor umbandista. Tá? E eu só vim saber disso, repito, através desse livro aqui. Por isso a existência desse canal, por isso a importância de nós lermos e conhecermos a história do Brasil, a nossa própria história e a história da nossa religião. Outra informação que eu gostei muito no livro foi o quadro denominado Quem são os mentores de curas e a sua atuação. Para quebrar tabus e preconceitos, o autor cita algumas terapias auxiliares ou holística. Certo? Vejam bem, ele no livro diz que são terapias holísticas e auxiliares. Quem cura é a medicina alopática. Isso é um cuidado que se tem para ninguém ser acusado de prática ilegal de medicina. Então, sempre se diz, as terapias holísticas são auxiliares.
Apesar do livro ter apenas 135 folhas, o livro é muito proveitoso, seja para umbandistas ou não, e de forma didática, metódica, é acessível e vai esclarecendo algumas situações e dando informações que até às vezes não chegam até nós. E aprofundando conhecimentos para nós umbandistas do terceiro milênio. Para encerrar, lembro a todos vocês da necessidade de vocês fazerem os 3 Cs: curtirem, compartilharem e comentarem. Ok, pessoal? Axé, axé, axé. Até outro dia.